Olá, queridos irmãos, amigos, a você que está aí nos acompanhando, talvez da sua casa, do seu trabalho. Estava com saudade? Eu também, mas voltamos, está no ar o nosso Palavra de Deus e Você, aquele programa de devocional que você já conhece muito bem. E esse é o nosso primeiro programa do ano de 2023, tá bom? Então, se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, eu quero pedir para você a gentileza de compartilhar, enviar para os seus contatos, porque certamente vai abençoar a sua vida e a vida de pessoas que também desejam conhecer um pouco mais da palavra de Deus, tá legal? Eu quero convidar a todos para nós fazermos uma devocional na data de hoje. Então, quero que você abra a palavra do Senhor comigo lá em Êxodo, lá no capítulo 5, tem uma passagem bastante curiosa que eu quero hoje dividir aqui com os irmãos, alguns ensinamentos que a palavra tem para nós. Então, Êxodo capítulo 5, eu vou ler para os irmãos o texto a partir do verso de número 22, que diz assim a palavra de Deus. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste tanto este povo? É uma pergunta que nós temos aqui na Bíblia. E ele continua: afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Queridos irmãos, é importante nós compreendermos o que chamamos de contexto histórico. E quando nós olhamos para os capítulos anteriores, mais precisamente no capítulo 4, nós vamos descobrir uma história muito curiosa, onde o povo de Deus estava passando por muitas dificuldades. O povo de Deus estava sendo escravizado, o povo de Deus estava sendo afligido pelo faraó. Então, Deus envia o seu servo Moisés para dar um recado ao faraó para ser o libertador. Moisés como libertador daquele povo. Então Moisés fala ao faraó, como boca do Senhor: faraó, Deus, ele deseja que seu povo preste culto a ele. Deus determina que você então liberte o povo do Senhor. E é nesse contexto que, como resposta, Faraó responde com mais opressão, com mais escravidão ao povo de Deus. E o primeiro ponto que nós podemos aprender com essa história curiosa que nós temos aqui no capítulo 5, é que o povo de Deus também pode passar por dificuldades, queridos irmãos e queridas irmãs. Muitas vezes eu e você passaremos sim por dificuldades, mesmo fazendo exatamente aquilo que o Senhor disse para nós fazermos, como nós vemos aqui na leitura bíblica. Moisés e o povo estavam fazendo exatamente o que Deus disse para fazer, mas mesmo assim nós vemos que a resposta de Faraó foi com opressão, foi com mais escravidão. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter, até mesmo, irmãos, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida prática, de que, mesmo sendo do povo de Deus, eu e você, ainda assim, poderemos passar por dificuldades. Mas nós não podemos parar por aqui. Quando nós fizemos a leitura, eu quero novamente reler com os irmãos, lá a partir do verso 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste
o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Sabe, meus irmãos, nós aprendemos aqui uma segunda lição com a leitura desse texto, que é o seguinte: Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele é soberano. Parece muito trivial, né? Muito comum, muito repetitivo falar isso. Mas nós precisamos sempre estar ouvindo essa palavra e nos conscientizando de que Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele tem o momento exato para fazer as coisas em favor também do seu povo. E muitas vezes o agir de Deus é uma permissão de uma dificuldade, para que nós cresçamos, para que nós tenhamos mais maturidade, crescimento espiritual. E nós de forma alguma podemos desprezar esses entendimentos, essas questões que o Senhor permite que eu e você muitas vezes as passamos. Por isso Deus diz: eu sou o Senhor. Agora, Moisés, você verá o que eu farei. Agora chegou o momento de você perceber, de você enxergar, de você quase que apalpar o que eu, Deus, estou fazendo. Só que a leitura ela não para por aqui. A gente continua mais um trechinho e diz assim, capítulo 6, verso 1 em diante, que eu leio novamente para os irmãos. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Irmãos, uma terceira lição que nós podemos aprender com essa passagem é esta: Deus sempre age na hora certa em favor do seu povo. É o que nós vemos aqui. Deus, ele pede para Moisés, então, falar com o faraó. A resposta foi mais opressão, mas Deus tinha uma intenção, tinha um propósito naquela situação. E é o que nós vemos aqui. Deus sempre agindo na hora certa. Se você continuar a leitura comigo, ou se você fizer isso em casa, depois dessa mensagem, você vai perceber que a vitória era garantida, que a vitória para o povo de Deus, ela de fato acontece. Sabe, irmãos, o que isso nos ensina é que mesmo em meio a dificuldades, nós temos sim a vitória na sequência quando nós somos o povo do Senhor, porque Deus está agindo em favor do seu povo. E eu quero que você reflita comigo nessa devocional, nessa porta de entrada para o ano de 2023, que o povo de Deus sim pode passar por dificuldades. Talvez você que está me acompanhando nessa live tenha uma dificuldade na questão de saúde. Talvez você esteja passando por algum tipo de enfermidade. Talvez seja alguma coisa relacionada à faculdade. Talvez seja alguma coisa relacionada ao seu trabalho. Mas eu quero dizer a você nessa devocional que o povo de Deus pode passar por dificuldades. Mas nós vemos na sequência Deus agindo em favor do seu povo. E muitas vezes as dificuldades permitidas pelo Senhor são justamente esse ponto para que você cresça, para que você entenda, para que você tenha mais convicção com o Senhor. E o segundo ponto que nós estudamos hoje foi esse, que Deus, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Ele não é o Deus que, de fato, como se fosse um relógio, deu corda, foi embora e deixou o relógio ali até que a corda acabe. Não, Deus ele está agindo, Ele de fato está presente no nosso contexto. E o último ponto é que Deus sempre age na hora certa. A nossa hora, muitas vezes, irmãos, não é a hora do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero que você fique atento. Eu gosto de usar essa expressão, eu já disse aqui algumas vezes. Aguce os teus sentidos, aguce os teus olhos, o teu entendimento, o teu ouvido, para que você perceba nas dificuldades
porque Deus já está agindo em favor do teu povo. Quero que você reflita nessa palavra, para que Deus possa te abençoar nessa nossa devocional, tá bom? Eu quero orar pela sua vida para nós terminarmos aqui e já deixando aí um convite para que você acompanhe as nossas lives, as nossas programações da nossa igreja, porque certamente tudo isso que nós estamos produzindo é para abençoar a sua vida, para abençoar a tua casa junto à tua família, tá bom? Então, feche os teus olhos aí onde você estiver. Eu quero que você ore comigo a Deus, clamando para que Ele possa continuar a abençoar a tua casa, que a presença de Deus nunca falte na sua família. Santo Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento que nós separamos a Ti para falar com o Senhor, Senhor. Pai de amor, eu quero começar essa minha oração te agradecendo, Pai. Te agradecendo porque nós aqui separamos um tempo para ouvir o Senhor. Separamos um tempo para podermos falar com o Senhor, levar as nossas questões a Ti e certamente entendermos que há um tempo certo para todas as coisas a acontecer. Ó Deus de amor, talvez muitos de nós estejam passando por algum tipo de aflição, algum tipo de dificuldade, algum tipo de angústia, mas eu quero falar com o Senhor nesse momento, colocando essas vidas tão preciosas nas Tuas mãos. Deus de amor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas vidas, todos, Pai, que estão passando por essas dificuldades, que possamos juntos caminhar, Pai, e que aqui hoje talvez seja uma resposta de oração para esses nossos irmãos, para esses nossos amigos, pessoas que talvez nem conhecemos, mas que estão conosco aqui no canal pela primeira vez. Que o Senhor possa abençoar as suas famílias, abençoar a sua casa em todas as questões que eles estão passando. Ó Deus de amor, em nome de Jesus, continua, Pai, com a sua presença poderosa, com a sua mão poderosa, abençoando todas as famílias. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos por isso e fazemos isso com a certeza de que o Senhor vai fazer o melhor por todos nós na hora certa, que é a hora do Senhor. Te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus possa continuar a abençoar a sua casa e a sua família, tá bom? Fique com Deus e até uma próxima devocional no nosso programa Palavra de Deus e Você.